Começa agora Estudo Bíblico em Matetes, com o tema Missa, Santa Ceia e Páscoa Judaica. Olá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos, mais um dia perfeito para nós estarmos aqui compartilhando este estudo em apostila, em matete, como a gente gosta de chamar. E eu tenho certeza absoluta que você está desfrutando destes vídeos desde o começo. O canal está com quase 60 vídeos, se já não tem 60. Veja lá, desde o começo nós temos muita coisa importante do Evangelho da Graça para compartilhar com você. Muitas pessoas estão se inscrevendo e você também se inscreva, compartilhe com seus amigos, não custa nada, não paga nada, basta você agir dentro daquilo que está sendo solicitado, que você vai receber todos esses vídeos automaticamente. Temos também em áudio, temos em texto, áudio para WhatsApp, é um áudio que não pesa no seu celular, áudio para WhatsApp, e também em texto, que é a nossa apostila que podemos enviar para você pelo WhatsApp ou por correio, como você preferir, ok? Temos estudos também em CD, áudio, para você escutar onde você estiver, tá certo? Basta solicitar, entra na descrição do vídeo, que lá estão todos os nossos endereços e telefones, e zaps e tudo mais. Muito bem, hoje vamos dar um breakzinho naquele estudo de Romanos, como ler e entender as cartas do apóstolo Paulo Romanos. Estamos falando de Romanos, muito importante, muito importante. Mas hoje me solicitaram, olha, por que você não fala um pouco de Santa Ceia, de essas coisas relacionadas a Páscoa e tudo mais, né? Passamos da Páscoa esses dias há pouco tempo atrás. Vamos falar hoje sobre isso. Vou atender o pedido. Missa, Santa Ceia e Páscoa Judaica. Vamos falar sobre isso hoje. Está tudo relacionado. Vamos entrar em cheio nesse estudo? Vamos lá. Estas três celebrações são próprias dos costumes de três grupos religiosos distintos: católicos, protestantes e judeus. Mas nenhuma destas práticas que você vai estudar comigo aqui tem a ver com o Pacto da Graça. Nenhuma. Por quê? Vamos ver agora por quê, ok? Vamos lá, entramos direto. A missa católico-romana. O componente principal da missa católico-romana é a Eucaristia, onde, segundo a tradição, e é só tradição mesmo, o corpo, sangue, alma e espírito de Cristo estão presentes, consagrando através do pão e do vinho, que no sistema católico se chama hóstia. Então isso é só tradição. Os fiéis ali recebem através da graça de Cristo, da presença corporal de Cristo, recebem a salvação, recebem o perdão dos pecados. Olha que tremendo que é isso, a presença corporal de Cristo na missa. Isso não existe, ok? Isso é uma tradição, não existe isso na realidade. A missa, veja só por que não existe. A missa é a repetição do sacrifício de Cristo. Ora, como é que é possível isso? Lá em Hebreus 10:14 diz assim: com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os santificados. Diga para sempre. Quando nós dizemos, quando Paulo está escrevendo ali em Hebreus, que Cristo com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os santificados, como é que a Igreja Católica, chamada Igreja Católica, como é que o chamado sistema católico romano diz que pode se repetir o sacrifício de Cristo? Se ele está dizendo que com uma só oferta aperfeiçoou para sempre. Não dá, né? E em Hebreus 9:26, Cristo se ofereceu uma vez para sempre para tirar o pecado do meio. Se ele se ofereceu uma vez, é uma vez. Diga uma vez. O que é uma vez para você? É uma vez. Como é que você vai repetir todo domingo, toda a missa, repetindo o sacrifício de Cristo, se ele já fez isso uma vez? Entende, abençoado? Então isto aqui não é crítica nenhuma, é apenas uma constatação real do que acontece nesse sistema que está aí. O segundo ponto é a ceia protestante, não é? A Santa Ceia protestante. A visão protestante
é exclusivamente de recordação do sacrifício de Cristo em memória. Não se repete o sacrifício de Cristo, mas se lembra, em memória de mim, né? Nós vamos já ver esse texto aqui. Como lembrança e não como repetição de sacrifício. Mas o que muda? O que muda é que é uma simbologia. Na graça não existem símbolos. Na graça não existem cerimoniais. Se você for lá em Hebreus capítulo 5, verso 14 até o 6:2, lá o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Se vamos à maturidade, não vamos voltar a recordar os rudimentos da doutrina de Cristo, como parará, batismo, jejum, imposição de mãos. Ali tem uma série de rudimentos da doutrina de Cristo. Entre eles também nós podemos incluir, evidentemente, a questão da Santa Ceia. Para que você vai lembrar dos rudimentos do sacrifício de Cristo? Lavamentos, aquelas coisas todas. Então, não existem símbolos, não existem rituais na graça. Não é? Por quê? Porque Cristo se ofereceu uma vez para tirar o pecado do meio. Então, nós não temos que simbolizar a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo com nada tangível, com nada material, com um pedacinho de pão, com suco de uva. Não tem cabimento isso, ok? Não há símbolos na graça. Repita aí comigo, não há simbologia na graça. Vamos ver os textos nos quais o sistema religioso se baseia para cumprir o suposto mandamento da missa e da Santa Ceia. Vamos ver os textos, vamos mostrar nestes próprios textos que isso não tem nada a ver. Veja só. Lucas, capítulo 22, versos 15 a 19. Lucas não é evangelho, hein, abençoado? Lucas é um livro histórico. Histórico de Lucas 22, 15 a 19. E disse-lhes, quem? Jesus. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Convosco quem? Jesus está falando para mim, para você hoje em dia? Não. Ele estava reunido com seus discípulos judeus. Antes que eu padeça, disse Jesus, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Veja só, abençoado. Continuando. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Bom, vamos compartilhar esse texto aqui. Bom, primeiro, Jesus disse que desejou muito comer o quê? A Páscoa, abençoado. Isso aqui não tem nada a ver com Santa Ceia, com missa, com nada. Ele está se referindo à Páscoa judaica, que nós vamos ver no final desse estudo o que ela representa. Jesus não está reunido aqui com cristãos. Jesus está reunido com seus discípulos judeus. Nem o próprio Jesus de Nazaré foi cristão. Ai, que absurdo que você está falando. Eu não estou falando absurdo nenhum. Jesus era servo da circuncisão. Ele veio debaixo da lei de Moisés para cumprir a lei. Jesus não foi cristão, abençoado. Veja só. E ele disse o quê? Eu estou com muita vontade de comer esta Páscoa com vocês. Com vocês quem? Com seus discípulos judeus, abençoado. Antes que eu padeça. Ele já sabia que ia morrer. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Será que se cumpriu? O que nós estamos vivendo hoje aqui? O reino de Deus. Estamos reinando em vida no pacto da graça. Então, o que quer dizer isso? Que a Páscoa foi cumprida. A graça encerrou a Páscoa. Não tem nada a ver com Páscoa mais. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu a ele aos discípulos. Isto é o meu corpo, que é por vós é dado, disse Jesus. Fazei isto em memória. Em memória de mim. Em memória de quem? Para quem que ele falou em memória? Para os discípulos que não acreditavam nele. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer com ele. E não creriam nele depois da cruz, da maneira que ele se manifestou. Como é que ele se manifestou depois da cruz? Ressuscitado, glorificado. Você pensa que os discípulos creram nele daquela maneira? Claro que não. Hoje nós vivemos na graça, no Evangelho da Graça, que o apóstolo Paulo apresentou e trouxe a nós, e escreveu em 14 epístolas. Nós vivemos o quê? A perfeição.
Nós vivemos no Espírito. Servimos a Deus com a mente de Cristo e não com símbolos, não com pãozinho, suco de uva, nem vinho, nem nada que represente a vida de Jesus em carne, porque isso não interessa. Mateus 26, 18 a 29, onde Jesus também fala assim: meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Ele estava se referindo àquele que cedeu a casa para ele fazer a Páscoa com os discípulos dele. O que ele disse que ia celebrar? Novamente, a Páscoa. A Páscoa com meus discípulos. O que é Páscoa? Eu vou deixar você muito curioso, porque no final desse estudo é que nós vamos falar sobre a Páscoa. Porque este é meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. Olha que tremendo. Jesus disse aos seus discípulos ali naquele momento: porque este é o meu sangue do novo pacto. Diga novo pacto. Qual é o novo pacto? Evangelho da graça. Jesus derramou o seu sangue para introduzir o novo pacto, não para ser imitado e em memória dele ficar a gente celebrando. Nós não somos judeus abençoados, nós somos gentios. Nós não temos que fazer nada em memória de Cristo. Por quê? Porque ele está vivo em nós. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, a mente de Cristo está ativada em mim, o que eu tenho que ficar lembrando em memória dele? Em memória de alguém que está morto, não que está vivo. Cristo está vivo. Diga aí, Cristo está vivo. Então não tem que ficar fazendo nada em memória de alguém que está vivo. Que por muitos é derramado. O sangue de Jesus não foi derramado por todos. Foi derramado por muitos. Quem são esses muitos? Eu e você. Os eleitos. Os escolhidos do Senhor. Foi por eles e por nós que Deus derramou o seu sangue. Agora vamos ver um outro texto também muito utilizado, especialmente no sistema protestante, do qual eu fiz parte por muitos anos. Felizmente não foram tantos anos assim, felizmente, porque agora já estou há 23 anos neste novo pacto maravilhoso da graça. A ceia dos coríntios. Olha, aqui tem muita coisa interessante que muita gente não sabe. 1 aos Coríntios 11, 17 a 34. Aqui já estamos no Evangelho. É o apóstolo Paulo narrando algo aqui. Todo mundo pega esse texto para dizer de Santa Ceia. Vamos lá. Vamos ler todo o texto e depois vamos compartilhar. Mas ao anunciar-vos isto que segue, Paulo disse, não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, senão para o pior. Pois, em primeiro lugar, quando vos reunis como igreja, ouço que há entre vós dissensões, para que sejam manifestos. Ouço que há entre vós divisões, corrigindo aqui, e em parte o creio. Porque é preciso que entre vós haja dissensões, para que sejam manifestos entre vós os que são aprovados. Quando, pois, vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer cada um se adianta e toma a sua própria ceia. E um tem fome e outro se embriaga. Pois que não tendes casas em que comais e bebais? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm nada? O que vos direi? Vos louvarei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor no paraíso, né? O que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ou seja, aqui Paulo está fazendo o quê? Uma narrativa do que aconteceu no cenáculo lá quando Jesus estava com os discípulos. Continuando. Assim, pois, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. De maneira que qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, prove-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Pelo que há muitos enfermos e debilitados entre vós, e muitos que dormem. Se, pois, nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, sendo julgados,
somos castigados pelo Senhor. Assim que, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em sua casa, para que não vos reunais para juízo. Eu sei que muitos de vocês já estão pensando e já estão entendendo algumas coisas, mas nós vamos explicar assim mesmo. O que Paulo começa a dizer aqui? Eu vou ler desde o começo de novo para você entender. Olha só. Mas ao anunciar-vos isto que segue, eu não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, senão para o pior. Já começou a dar uma deixa aqui. Pois, em primeiro lugar, quando vos reunis como igreja, ouço que há entre vós divisões. E em parte o creio. Porque é preciso que entre vós haja dissensões, para que sejam manifestos entre vós os que são aprovados, os maduros, os espirituais. Paulo está falando aqui para uma igreja infantil, para uma igreja que, apesar de estar no tempo da graça, ela não vivia no tempo da graça, ela ainda vivia no tempo da lei. Então Paulo tinha que falar com eles como a crianças, não é? Então Paulo está dizendo, é preciso que entre vocês se manifestem os aprovados, os maduros. Portanto, quando vocês estão se reunindo, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um se adianta e toma a sua própria ceia. E um tem fome e outro se embriaga. Pois que não tendes casas em que comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm nada? O que vos direi? Vos louvarei? Nisto não vos louvo. Aqui, abençoados, uma explicação muito importante. Muita gente pensa que os coríntios, como todas as igrejas daquele tempo, fazia o que faz hoje em dia os crentes, o que fazem os crentes hoje em dia no sistema protestante. O que eles fazem? Uma reunião com aquele pratinho de copinho cheio de suco de uva dentro, com um pouquinho de pão, distribui de um lado primeiro o pão para simbolizar, e todo mundo pensa que Paulo está ensinando isso aqui. Paulo não está falando aqui que tem que celebrar isto nas igrejas. Celebrar em memória de Cristo o pãozinho. Por quê? Porque não é isto. Os coríntios, eles não preparavam ceia com suquinho de uva, um copinho de suco de uva e um pedacinho de pão para todo mundo botar na boca, engolir. Ah, estou participando do corpo e do sangue do Senhor. Os coríntios faziam banquetes de comida, muita comida. Era muita carne, era muita sal, era muita coisa. Eram banquetes, um começava a comer e o outro ficava para trás. Mas não eram banquetes onde todo mundo participava em amor, não. Os que tinham dinheiro, os que tinham recursos, levavam o banquete lá para a congregação e eles comiam a valer. Só que quem não tinha recurso e quem não podia comprar tanta comida, passava fome. Entende, abençoado? Não era uma reunião em amor, era uma reunião dividida. A igreja de Corinto era uma igreja dividida por um monte de coisa, por costumes diferentes. Então, é preciso entender que Cristo aqui, que Paulo aqui não está falando de Santa Ceia como é nesses moldes de hoje. Os coríntios, inclusive, depois que comiam demais, eles expeliam o que haviam comido inicialmente e voltavam para comer de novo. E comiam até, era a chamada glutonaria, abençoado. Glutonaria. Era uma obra da carne daquelas bem tremendas. Então, o apóstolo Paulo vai explicar aqui agora, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, isso é uma narrativa do que aconteceu com Jesus e os discípulos lá no cenáculo, ele disse assim, todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A pergunta é, o Senhor morreu e ressuscitou? Sim. Então, o que nós temos que ficar simbolizando com pãozinho e suco de uva em memória do Senhor que está vivo dentro de nós? Está vivo em mim e em você? Não tem Santa Ceia na graça. Não tem missa. Não tem nada disso. Até que ele venha. Ah, ele não veio ainda? Para você não? Ah, para mim ele veio sim. A minha mente está transformada porque ele veio. O Senhor veio. Então, fique tranquilo, abençoado,
E não fique pensando que você tem que ficar em memória, em memória, em memória. Que memória? Ele está em mim, ele está em você. Eu e o Senhor somos um. Paulo disse, eu e ele somos um. Um. Ele está em mim. Olha, de maneira que, olha só, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A pessoa que participa indignamente, de forma incorreta disso, ela é culpada por estar fazendo algo que não devia. Então, participar da Santa Ceia com pãozinho e suco de uva, isso traz pobreza, isso traz tristeza, isso traz indignidade, isso traz vergonha para a comunidade. O próprio Senhor falou isso aqui. Portanto, prove-se cada um a si mesmo. Não é ficar provando na hora da ceia ali, ficar, deixa eu ver se eu estou em algum pecado diante de Deus para confessar meu pecado agora para poder participar da ceia. Deixa eu ver se eu estou brigado com algum irmão aqui para ver se eu posso participar. Não é nada disso. É você se provar, não é na hora da ceia. É saber que com o entendimento da graça você não tem que participar de ceia nenhuma. Não tem que haver cerimônia de ceia, não tem que haver ritual de ceia em lugar nenhum, Igreja da Graça. Nada disso. Então, se você está numa igreja que participa disso, numa congregação que participe disso, explica aí para o pastor que tem algo errado aí dentro. Tá certo, abençoado? Você está fora do pacto da graça. Se, pois, nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, sendo julgados, somos castigados pelo Senhor. Por que tem muita doença, muitos debilitados no meio do corpo de Cristo? Porque estão fazendo coisas indevidas. Participar de símbolos traz condenação e juízo para todos nós. Para mim não, porque eu não faço isso já há muitos anos. Mas para você que de repente está me ouvindo e participa desse sistema, não é para isso que você foi chamado, ok? Finalmente a Páscoa judaica, chamada Pessah, também conhecida como Festa da Libertação. Isso aqui é para os judeus. Celebra a libertação dos judeus da escravidão no Egito, no dia 14 do mês de Nissan, do ano de 1446 a.C. Isso está lá em Êxodo 12. Era um mandamento. No tempo da lei tinha um mandamento para o judeu celebrar a Páscoa. Você pode ler lá Êxodo 12 inteirinho, que você vai ver o que é a Páscoa. Está lá. A libertação do povo de Israel do Egito. Isso tem a ver com coelhinho? Não. Não tem nada a ver com coelhinho. Isso aí é invenção de tradição para o povo ganhar dinheiro, o povo que vende chocolate, ok? Exatamente após a passagem do anjo da morte pelo Egito, é que o Senhor ordenou imediatamente a celebração da Páscoa para os judeus. Isso remonta a mais de 3.500 anos atrás. O calendário judeu, ele é lunisolar. Isso quer dizer que é baseado nos ciclos da lua e do sol. Portanto, a Páscoa é uma celebração originária do judaísmo e não do cristianismo. O que nos leva a entender que as celebrações da semana chamada Santa são tradições judaico-cristãs, que nada tem a ver com o Evangelho da Graça e Apostolado vigente nesta etapa da história. E em 1 Coríntios 5, 7, verso 5, capítulo 5, versos 7 e 8, diz assim, e aqui fechamos. Limpai-vos, pois, da velha levedura, para que sejais nova massa, sem levedura, como sois, porque nossa Páscoa, que é Cristo, já foi sacrificada por nós. Assim que celebremos a festa, não com a velha levedura, nem com a levedura de malícia e de maldade, senão com pães sem levedura. E quais são esses pães sem levedura? De sinceridade e de verdade. Repetindo, limpai-vos, pois, da velha levedura. Qual é a velha levedura que Paulo fala aqui aos Coríntios? Da lei, o antigo pacto. Limpe o antigo pacto da sua vida, limpe a lei da sua vida, onde estava a Páscoa, também na lei. Isso aí é para judeu, para gentio não tem nada a ver. Para que sejais nova massa. Ai, que lindo isso. O que é nova massa? É o novo pacto da graça, com a qual o oleiro trabalha com você. Sem levedura. O que tem na graça de levedura? Nada. Este novo pacto não tem fermento, não tem levedura.
Como sois, porque nossa Páscoa, que é Cristo, que vai ser sacrificada todo mês de abril? Por favor, abençoado. Será que no ano que vem, 2020, nós estaremos falando sobre isso de novo? O povo novamente com as suas tradições de Páscoa. Esse povo quer ganhar dinheiro, abençoado. Páscoa é para judeu. Por quê? Porque judeu não recebeu o sacrifício de Cristo. Para nós que recebemos, a Páscoa nossa, a minha e a sua, diga aí, já foi sacrificada por nós. Celebremos a festa então, não com a velha levedura da lei, mas sim com a levedura da sinceridade e da verdade. Papai, eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com você hoje. Temos certeza absoluta de que isso vai mudar completamente a sua maneira de pensar. O melhor dia, a melhor tarde ou a melhor noite, a melhor madrugada, tudo de melhor para você. Se estiver de madrugada dormindo, os anjos estão te respaldando em tudo. Se estiver durante o dia nas suas atividades diárias, em tudo lá está o teu anjo, cobrindo a tua vida, respaldando em tudo. É o que eu recebo com esse novo entendimento que você está recebendo. Até o próximo vídeo, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Que gozo! Papai, até lá! Solicite material inteiramente grátis. Escreva para brasil@tvgracia.com. Acesse a nossa rádio virtual 24 horas. www.radiograca.net. Também disponível pelo aplicativo no Google Play. No YouTube, www.youtube.com/Crescendo em Graça Brasil e também www.youtube.com/TV Gracia Brasil. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.